Claro que dentro da sua divindade, Pai, Filho e Espírito Santo, e Deus resolveu povoar aquele lugar com seres. Deus resolveu criar seres poderosos, e o Senhor pensou nos anjos, e o Senhor trouxe à existência os anjos. Deus não fez os anjos, Ele criou os anjos. O verbo fazer, ele é o verbo asa no hebraico. E o verbo asa no hebraico, ele significa fazer a partir de uma matéria-prima já existente, algo que pode ser tocado. O verbo usado para Deus criar os anjos é exatamente o verbo criar, porque o verbo criar no hebraico é o verbo bara ou bará, ou seja, criar do invisível. Deus estava sentado no trono e sentado no trono ficou. Quando ele pensou nos anjos, ele trouxe os anjos à existência. Pergunte de que forma? Não pela palavra. Deus não disse haja anjos. Pelo que eu entendo da Bíblia, a palavra anjo ela é muito complexa. No livro dos Salmos e de Provérbios nós vamos encontrar homens que conheceram o mundo espiritual diferente de nós, que enxergaram anjos em seu tempo, que caminharam pela terra dizendo: anjos são espíritos ministradores, que ministram a favor daqueles que hão de herdar a salvação. A palavra espírito vem do grego, ruach, e ruach é sopro, ou hálito. Então quando Deus faz os anjos, Deus faz espíritos ministradores. Assentado no trono estava, assentado ficou. A mente dele criou, e Deus trouxe eles à existência pelo sopro da sua boca. E ao soprar, Deus criou estes seres poderosos. Por isso não podem ser destruídos, por isso não podem morrer, por isso não podem desaparecer, porque são seres feitos da própria essência divina. São seres feitos do próprio Espírito de Deus. Quando Deus os sopra, de dentro do Senhor saem essas criaturas poderosas. E o Senhor vai os fazendo, cada um a seu tempo. Deus cria anjos. A minha Bíblia Sagrada é tão rica que ela começa a dizer que esses anjos são feitos em categorias. Nós vamos encontrar os querubins, nós vamos encontrar os serafins, e nós vamos encontrar na nossa Bíblia o nome de apenas um arcanjo. Não há dois nem três. Ah, pastor, e Gabriel? A Bíblia diz que Gabriel é feito da mesma essência, do mesmo poder, mas a Bíblia não ousa chamar ele de arcanjo. Diz que ele é um príncipe como Miguel, mas a Bíblia só fala de um arcanjo. Então eu fico com aquilo que a Bíblia diz. O meu pensamento dessa história que eu estou aqui dizendo para vocês, ele vai longe. Porque, como eu disse a princípio, eles não foram criados todos juntos. Cada um foi criado em um seu tempo. E esse último que eu citei, esse grande arcanjo, foi o último a ser criado com uma leva de anjos especiais. E por quê, pastor? Por que é que Deus criaria um anjo com espada na mão, se na eternidade passada não tinha inimigos? Por que é que Deus criaria um exército para guardar o céu de quem? Contra quem? A princípio Deus cria os anjos do céu somente para adorar o seu nome. A princípio Deus coloca esses querubins, que são anjos da guarda, mas não são anjos que guardam com espada, notoriamente falando. São anjos que protegem, ou anjos que cercam o trono de Deus. E quando a Bíblia fala de serafins, ela vai um pouquinho mais longe. A palavra serafim é aquele que arde em fogo. Existem anjos de fogo, e eles são os serafins. E por que são de fogo, pastor? Porque são eles que assistem diante do trono de Deus, face a face. O poder de Deus sobre eles é tão grande que Deus fez eles com 6 asas. Para 2 cobrir o rosto, para 2 cobrir os pés, e com 2 voarem e ao redor do trono dele dizerem: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos.